Bom dia. Miller me chamou e zarpou, nem para orar. Vamos ler algumas passagens, depois no final delas a gente faz uma oração. A primeira delas é Salmo 115. Irmãos, a pregação de hoje está inspirada nesse livro de C.S. Lewis, Peso da Glória. Então, se você quiser ler, baseada no primeiro capítulo, eu preciso fazer esse apontamento porque é bastante inspirado, mas, ao mesmo tempo, eu fico com vergonha de depois você ler o capítulo e ver que não tem nada a ver. Mas se eu não falar também, eu vou estar sendo desonesta, tá? Então, ele é bastante inspirado. A gente vai ler algumas passagens para começar. E a primeira delas é Salmo 115, do 1 ao versículo 11. Depois nós vamos lá para Hebreus 11 e voltar aqui para Gênesis 13. Vamos lá? Todo mundo preparado? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam onde está o Deus deles, mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com sua vontade. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e escudo. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e escudo. Vamos lá para Hebreus, capítulo 11, Galeria da Fé, começando no primeiro versículo. Ele começa falando para nós um conceito sobre a fé, e ele começa dizendo o seguinte: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. E Gênesis 3. Versículo 22 diz o seguinte: então o Senhor Deus disse: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E, havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença aqui conosco, Senhor.
Nós te agradecemos, Senhor, porque um pouco mais de nós pôde te ver nesta manhã, Senhor. Nossos olhos foram abertos diante da grandeza de quem Tu és. E desde já nós te agradecemos, ó Pai. Prepara os nossos ouvidos, aguça os nossos sentidos espirituais, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Dela dependemos e confiamos que, como um bom Pai, o Senhor vai falar aos nossos corações, Senhor. Muito obrigada. Então, o primeiro ponto dessa pregação é que uma medida muito drástica precisou ser tomada no momento em que o homem e a mulher participaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no momento em que o homem e a mulher transgrediram uma única ordem deixada por Deus, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus aparece em cena para resgatar o homem do buraco em que ele se enfiou. E aí no versículo 22, em algumas versões, nem sequer tem ponto final, porque a frase ela não se completa. Deus fala o seguinte, eles se tornaram como um de nós, conhecendo o bem e do mal. Para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente. E não há fim nessa frase, porque é uma tragédia muito grande. Existe no coração de Deus um projeto para o homem e esse projeto depende de que o homem seja resgatado. Se o homem chega a um ponto em que não há mais resgate, então a coisa nem se menciona, tá, gente? Eu quero saber lá no céu o que poderia acontecer, mas na minha mente passa muitas coisas. Porque houve uma queda antes da queda do homem, e é a queda de Satanás, mas para ele não há resgate. Não adianta orar. Já vi gente orando pela conversão de Satanás, mas isso não vai acontecer. Eu acho. Mas o homem chegar nesse ponto sem retorno, não dá para imaginar o que poderia acontecer. Então, essa frase de Gênesis 3:22 não tem conclusão. Para que não suceda que eles comam da árvore da vida, vivam eternamente nesse estado em que eles se encontram, por isso o Senhor expulsou eles fora do jardim. Então, ele mandou o homem e a mulher para fora do jardim. E isso é uma medida de salvação. Isso é uma medida que tem a ver com o plano de Deus de resgate. Ou seja, uma medida drástica precisou ser tomada. E essa medida tem a ver com algo que é bom para nós, porém, nós não nos sentimos dessa forma. Fora do jardim, nós nos sentimos feridos. Existe uma ferida, uma dor inconsolável dentro de nós. E nas palavras de C.S. Lewis, ele diz que é o segredo inconsolável dentro de cada um de nós, que tem a ver com ter saudades de casa, ter saudades dessa terra longínqua, ter saudade de algo que ainda não foi experimentado. E aí ele vai dizer o seguinte, que esse segredo, ele é um segredo que nós não conseguimos esconder e também nós não conseguimos falar a respeito. Então, ele é um segredo que todo mundo sabe que tem e que o outro tem, mas todas as vezes que a gente vai falar sobre ele, sai
sai atrapalhado. A gente não consegue, de fato, expressar essa dor, esse desejo, que nada nesse mundo criado consegue satisfazer. Então, ele está dentro de cada um de nós, ele está presente o tempo todo, mas existem momentos que ele é visitado, ele é amenizado, você tem pistas daquilo que nós, de fato, desejamos. Então, às vezes você fez uma viagem muito maravilhosa, conheceu um cenário novo, uma paisagem diferente, e às vezes nem é novo, às vezes você está passando ali pelo seu caminho rotineiro, indo pela Anhanguera, indo pela rodovia, e aí você se depara com um sol, ou com um céu diferente, com cores do céu, né? Nunca é igual. Então, está sempre diferente, mas, às vezes, aquilo te chama a atenção, e aí você tem aquele desejo avivado, você tem quase que uma visitação daquilo que você, de fato, anseia, ou, eu estou falando desse encontro com a natureza, mas, às vezes, você tem experiências marcantes, né? O nascimento de um filho, sem anestesia. É maravilhoso. Uma conversa profunda, sem esperar, né? Às vezes a gente tem aquele horário de encontro para abrir o coração, e aí vai lá, não acontece nada, e sai frustrado. Mas às vezes você está num momento despretensioso, e, de fato, acontece uma conversa onde o seu coração foi comunicado e você ouviu o coração do outro, e aí você tem um encontro com aquilo que você foi criado para viver, e aí você é lembrado, e aquela ferida é reavivada, ela é relembrada, e aí você tem assim, um misto de ter sido, né, a coisa é amenizada, mas, ao mesmo tempo, depois que sai dali, fica mais dolorido, fica mais agudo, mas o fato é que esses momentos sempre acabam. Então, aquela experiência do filho nascendo, aquela experiência de olhar para o céu, aquela experiência de ter uma conversa profunda, por mais que ela te lembre, ela te faça se sentir vivo, ela passa. E você volta a ser você, esse ser humano comum que está exilado. Você está do lado de fora. Então, se você está anotando, esse é o primeiro ponto dessa pregação. Nós nascemos do lado de fora. Nós fomos expulsos do jardim. Por mais que essa tenha sido uma medida necessária para o nosso bem, nem por isso nos faz felizes. Isso é, basicamente, o motivo da nossa dor. Existe uma ferida em nós, e é o fato de que nós estamos do lado de fora. E por que essas experiências elas passam? Esse é o motivo pelo qual existe a confusão e a idolatria em nossos corações. Porque o que acontece? O desejo dentro de nós, ele é tão forte, ele é tão real, que nós ficamos inconformados por não estar tendo acesso mais àquela coisa que nos deixou vivos. E aí, o que a gente faz? Nós gastamos todo o nosso empenho, forças e energia indo atrás daquelas coisas. E aí, a mãe idolatra o filho, o amigo idolatra o amigo. O que mais? Várias fontes, né, de idolatria. Mas o fato de estarmos
exilados, então, é o motivo pelo qual nós vamos atrás das coisas. Nós queremos ter aquela experiência de novo. Então, muitas vezes, nós traduzimos esse desejo inconsolável como nostalgia. A gente pensa, nossa, naquele tempo eu era feliz, né? Nossa, mas que época boa. Existe essa ilusão de que lá no passado eu tinha acesso a algo que me fazia feliz, mas isso é mentira, porque se você for lá, naquela experiência, naquele dia do parto, naquele pôr do sol, naquela conversa agradável, você vai ter contato apenas com a figura, apenas com o mensageiro de outro mundo, o mensageiro das terras longínquas. E aí você vai dar de cara com a figura e você vai se deparar com a frustração. E é esse o trabalho dos ídolos. Os ídolos, eles sempre vão provocar em nós frustração. Por quê? Porque eles foram feitos para partir o seu coraçãozinho. Ele vai quebrar. Seu coração vai rachar de decepção. Por quê? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhes sai da garganta. Qual é o resumo de todas essas ações? O ídolo é inútil. Serve para nada. O ídolo não passa de uma ilusão. O ídolo não passa de vaidade. O ídolo não passa de inutilidade. E quem confia neles, o que acontece com eles? Vão se tornar iguais. Tornem-se semelhantes a eles. Aqueles que neles confiam. Passar a vida perseguindo nada. Livro de Eclesiastes. Que grande ilusão. Que grande causa de sofrimento é o coração idólatra. E que grande sofrimento nós temos nessa vida. Por quê? Porque o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Como já disse algum outro pregador antes de mim. Que eu acho que foi o Calvino? Achei que foi o Jonathan Edwards. Todas as vezes que o seu ídolo tiver um encontro com a realidade, você vai ter o seu coraçãozinho quebrado. Os ídolos foram feitos para partir o coração. E a grande fonte de sofrimento tem a ver com o nosso coração completamente idólatra. Existe uma magia maligna que quer fazer com que você se esqueça de que você está do lado de fora. Quem te colocou do lado de fora foi Deus. Esquecer que você está do lado de fora, quem quer isso é o diabo. Satanás quer que você esqueça que você é um exilado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: você é um exilado. Você é um exilado, não só
Gente, percebe? A gente pensa assim, não, o cristão é um exilado. O cristão é um peregrino. O cristão é alguém... O que mais? Tem outras palavras. Forasteiro. Um estrangeiro. Não. Toda a humanidade está do lado de fora. O que nós vemos foi criado pelo que nós não vemos. E aí o Bruno veio aqui na frente e falou assim, não há tédio no céu. E você percebe que a gente é tão tapado, que a gente acha que a agitação está do lado de cá, sendo que o que nós vemos foi criado pelo que nós não vemos. Ou seja, a sala do controle não está acessível aos nossos olhos. E você acha que existe tédio no lugar que comanda tudo? Você acha que existe tédio no lugar que sustenta o universo? Não existe tédio no céu. Não existe tédio no céu. E nós somos um bando de tapados em tentar fazer do lugar do exílio o nosso lar. E a idolatria tem esse efeito, deixa você tapado. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que neles confiam. Entorpecimento, anestesia, tem algo querendo diminuir a dor do seu coração. E quando você ameniza a dor do seu coração, o que você vai lidar é com frustração, é com decepção e é com sofrimento. A fonte real do sofrimento é porque o nosso coração é profundamente idólatra. Nós não conseguimos conviver com o fato de existir em nós um desejo, e esse desejo ser tão real, mas a forma de satisfazer ele está completamente fora do nosso alcance. Isso explode a nossa mente. Não tem como conceber que algo tão real, tão pungente dentro de mim, eu não posso resolver. Eu fui feito para resolver. Eu estou com fome, eu como. Eu estou com sede, eu bebo água. Eu não tenho água, eu vou atrás. Não tem onde, eu vou lutar. O ser humano é extremamente adaptável. Ele vai atrás daquilo que ele precisa. E como assim eu tenho dentro de mim um desejo que eu não posso satisfazer? Isso é de enlouquecer. E esse é um dilema que você não pode resolver. E aqui eu vou falar algo chocante, que vai dar trabalho depois, lá nos grupos caseiros. Vocês que lutem. Você não pode deixar de ser idólatra. Você não vai deixar de correr atrás das coisas. E aí você está encantuado, porque você tem um coração idólatra e você tem uma magia maligna. E aí você está pego. Não tem para onde você fugir. Graças a Deus por Jesus, amém? Existe uma mágica mais poderosa, que é o poder de Deus para a nossa salvação. Ou seja, existe uma ação da parte de Deus que nos resgata deste lugar de idolatria. Deus é o responsável
por curar a nossa idolatria. Deus mesmo é responsável. O nosso Deus, o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com sua vontade. Esse é o contraste entre os ídolos e o nosso Deus. Todos eles estão no exílio. Todos eles estão do lado de fora. Mas o nosso Deus está lá dentro. O nosso Deus é um Deus vivo. Nosso Deus está nos céus. O nosso Deus está no lugar invisível. Ele está na sala do comando. Ele é o único que pode nos resgatar. Se nós conseguimos sair do buraco em que nós nos encontramos, nós dispensamos a obra de Cristo. Esse é o caminho da filosofia grega. Nós vamos chegar lá. Nós vamos sair desse buraco. Nós vamos encontrar as respostas. Nós vamos encontrar a verdade. E qual é a verdade mais brilhante da filosofia grega? O teto da sabedoria humana. Só sei que nada sei. Inútil. Nós estamos do lado de fora. Nós somos exilados. Mas o nosso Deus está nos céus. E esse é a nossa esperança. O Evangelho é a mágica ainda mais poderosa que nos arranca dessa magia profunda. O Evangelho é o poder de Deus que nos conecta com a nossa realidade, tanto da nossa identidade quanto com aquilo que nos aguarda. Só o Evangelho pode fazer isso. Por isso que nós precisamos do Evangelho sempre. Não há nada velho que você não precisa ouvir de novo. O Evangelho vem com esse resgate o tempo todo. E aí eu queria apontar 5 coisas que as Escrituras... Eu já estou no 3º ponto, gente. Eu esqueci de ir falando para quem estiver anotando. Mas se você está anotando, a gente passou. O primeiro ponto nós estamos do lado de fora. O segundo ponto é confusão e idolatria. Ficou óbvio, né? E esse aqui é o 3º ponto e último, é o peso de glória, né? Que é o nome do livro. Então, existem 5 promessas que as Escrituras afirmam sobre nós. Primeiro, nós estaremos com Cristo. Segundo, seremos como Ele. Terceiro, que teremos glória. Oh, aleluia! Glória. Aleluia! 4, que seremos finalmente saciados e alimentados e entretidos. Esse é o 4, né? E o 5, que teremos... essa aqui eu gosto, gente. De verdade, eu gosto bastante. 5, teremos uma posição oficial no universo, governando cidades, julgando anjos, sendo pilares na cidade de Deus. Não tem tédio. Não tem tédio no céu. Tem muito trabalho e muita diversão. E não tem mais fadiga, e não tem mais aflição. Então, vai ser muito legal. Eu queria que a gente pensasse em 2 sentidos de glória, que é esse 3º ponto. Nós teremos glória. Quando você ouve essa palavra, glória, nós teremos glória, o que te vem à mente? Não precisa falar, eu vou falar o que C.S. Lewis fala. Ele diz o seguinte, que vem fama e luz, luminosidade. E aí ele dá uma ridicularizada nesses 2 conceitos. Ele fala o seguinte: o desejo pela fama não passa de uma paixão competitiva e, portanto, mais perto do inferno do que do céu. Então, se você pensar em fama, você vai ter glória. Aí você pensa, cara, que inferno.
Porque essa é a realidade da fama humana. Lugar do inferno, Instagram. Lugar do inferno, Instagram. Comparação, competitividade, mentira, pura imagem, pura falsidade. Então, se você pensar, glória, nós vamos ter glória. Ai, não sei se eu quero. Gente, fama humana não tem vantagem alguma. Não tem uma coisa que dá para aproveitar e falar, não, é bom. Não é bom, é ruim. Tudo é ruim. Pergunta o artista que não pode ir no mercado porque todo mundo reconhece. É ruim. Existe um limite de bateria social em nós. Ninguém quer que todo mundo fique falando com ele. Ninguém quer nunca ser deixado em paz. É horrível. Não tem nada de bom. Então, está mais perto do inferno do que do céu. E aí ele finaliza perguntando o seguinte: e quem quer ser uma espécie de lâmpada elétrica viva? Então, C.S. Lewis dá uma ridicularizada com esses dois conceitos de glória. Porém, é esses dois conceitos que ele vai trabalhar até o final do capítulo. Que ele vai dizer o seguinte: se você for pesquisar qual era o pensamento de cristãos do passado e teólogos a respeito do que é essa glória que nos está proposta, o que a maioria e cristãos bem variados, de linhas muito diferentes, eles concluíram que a Bíblia aponta para uma fama que tem a ver com a fama diante dos olhos de Deus. Então, existe uma aprovação ou uma apreciação da parte de Deus que a Bíblia nos incentiva a aguardar. Ele fala o seguinte, no último dia, todos nós vamos comparecer diante de Deus e Ele vai passar um raio-x em nosso interior, Ele vai fazer um exame profundo e aí você vai ouvir ou não. Muito bem, servo bom e fiel. O que mais? Fica feliz aí. Entra no gozo, né, do seu Senhor, alguma coisa assim. Então, esse desejo, ele é legítimo. Você viver na expectativa de que você vai receber o elogio do seu pai. Da mesma forma que uma criança fica satisfeita quando o pai olha e fala, nossa, filho, muito bom. Da mesma forma, nós devemos viver nessa expectativa de que vamos chegar lá no último dia, e vamos receber essa aprovação. Gente, e essa aprovação, ela é a cura definitiva para esse nosso segredo inconsolável. Porque todas as experiências que nós tivemos, que foram mensageiras desse mundo que nós aguardamos, elas foram experiências que nos tocaram e depois elas desapareceram. E aí a gente ficou aqui, do lado de fora, sendo essa pessoa chata e entediosa que nós somos. Mas no dia em que Ele olhar para nós e dizer, cara, eu te conheço. Mano! Paulo diz que no último dia, não é que nós vamos conhecer a Deus, mas nós seremos conhecidos por Ele. Você vai ser famoso aos olhos de Deus. Isso aí é impagável, vale tudo que nós estamos passando por aqui.
Vale toda a falta de honra que você acha que você já viveu. Vale toda a falta de reconhecimento da parte do seu cônjuge. Vale toda a falta de aprovação da parte do seu pai terreno. Vale toda a falta de tudo que você imaginar. Porque você vai ser famoso aos olhos de Deus. E finalmente nosso segredo inconsolável vai ter cura. Porque nós seremos aceitos do lado de dentro. Queria ler com vocês um parágrafo aqui do livro. Já ia falar a página para vocês, mas vocês não têm ele aí, então. Eu vou falar o seguinte, Ele começa assim: talvez pareça muito primitivo descrever a glória como o fato de ser notado por Deus, mas esta é quase que a linguagem toda do Novo Testamento. Vocês serão conhecidos por Deus. Essa é uma promessa estranha. Será que Deus não está ciente de todas as coisas o tempo todo? Entretanto, isso ecoa terrivelmente em outra passagem do Novo Testamento. Ali somos advertidos de que isso poderá acontecer a qualquer um de nós, o momento de aparecer finalmente diante da face de Deus e ouvir apenas as palavras desesperadoras: nunca os conheci, afastem-se de mim. De certa forma, tão obscuro para o intelecto, quanto insuportável para as emoções, poderemos ser banidos da presença daquele que está presente em todo lugar e eliminados do conhecimento daquele que a tudo conhece. Poderemos ser deixados total e absolutamente do lado de fora, repelidos, exilados, alienados e cabal e indescritivelmente ignorados. Por outro lado, podemos ser chamados, bem-vindos, recebidos, reconhecidos. Andamos todos os dias sobre o fio da navalha entre essas duas possibilidades incríveis. Aparentemente, então, a nostalgia que sentimos por toda a vida, nosso anseio por sermos reunidos a alguma coisa do universo da qual nos sentimos agora separados por estar do lado de dentro de alguma porta que sempre avistamos pelo lado de fora. Não é apenas um capricho neurótico, mas o mais verdadeiro indicador de nossa situação. Ser finalmente convidado para entrar seria uma glória e honra, além de todos os nossos méritos, e também a cura para uma velha dor. Então, ele vai dizer o seguinte, que naquele dia, a porta em que estivemos a vida toda batendo, finalmente se abrirá. Então, esse é um grande ambição, né? É um grande incentivo para nós. E, da mesma forma como cada aspecto do mundo criado por Deus reflete a sua beleza, né? Então, os céus, eles vão anunciar a glória de Deus. Um dia proclama o outro dia sobre os feitos da mão de Deus. Ou seja, o mundo criado, ele reflete a glória do Criador. Da mesma forma, nós também, quando a nossa alma encontrar essa obediência absoluta, vamos transbordar para corpos gloriosos, corpos glorificados. Eu não sei o quanto você se empolga com essa promessa de que nós vamos ter corpos glorificados, mas é importante que você fique muito empolgado, porque nem se compara a glória desse mundo mortal e perecível com a glória dos filhos de Deus, imortais. A glória que vai se refletir a partir de nós é incomparável, não se compara com o pôr do sol, não se compara com a grandeza dos céus proclamando a glória de Deus. A glória que vai ser revelada a nós
ela é incrível. Vamos ler a última passagem, Romanos 8, versículo 18. Não sei se vocês costumam cantar no final. Nem sempre costuma. Então, vamos lá, pessoal da música. A gente já vai ler a última passagem, Romanos 8, versículo 18. Glória a Deus. Irmãos, eu vivo para esse dia. Nenhum sofrimento se compara à glória que está por vir. Todo e qualquer sofrimento tem a ver com a quebra da idolatria em nossos corações. Então você tem que dizer: bem-vindo, sofrimento. Porque eu quero ser parecido com Ele. Eu quero ouvir: servo bom e fiel. Jesus disse, estava se aproximando a hora dele, ele falou: o príncipe deste mundo vem aí, o príncipe exilado vem aí, e ele nada tem em mim. Jesus não era inútil como os adoradores idólatras. Jesus não tinha uma boca e não falava. Jesus não tinha pé e não andava. Jesus não viveu a sua vida correndo atrás do vento. Jesus não gastou as suas energias correndo atrás daquilo que seria perecível. E Ele nos convida para a mesma realidade. O mundo criado foi feito a partir daquilo que não se vê. Não perca seu tempo com aquilo que você está vendo. Cada um dos sofrimentos é uma quebra de ídolo em nossos corações. E eu desejo que a sua resposta seja: eu prefiro você, Jesus. Eu prefiro você, Jesus. Pode vir, sofrimento. Eu prefiro você, Senhor. Eu não vou me apegar aos ídolos. Ele é o seu auxílio e proteção. Israel, ouça. O nosso Deus está nos céus. Vamos ficar em pé, irmãos. O nosso Deus está do lado de dentro. Ele é o governador de todo o universo. Ele faz tudo segundo a sua vontade. Nada na sua vida fugiu da vontade de Deus. Deus faz todas as coisas de acordo com sua vontade. Israel, ouça. Ele é o seu auxílio e proteção. Todos os que confiam no Senhor, Ele é o seu auxílio e proteção. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda ansiosamente. A criação que já reflete a glória de Deus aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade por sua vontade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a remissão desse corpo.